Oi, olá a todos. Eu estava pensando aqui sobre uma questão que me surgiu desde o período da pós-graduação, que eu e alguns amigos na cadeira de desenvolvimento infantil, a gente, juntamente com a professora, a gente se questionava se as pessoas tinham o hábito de estar lendo a caderneta da criança. E a gente conversava sobre isso, né? Se elas sabiam o tanto de informações que a caderneta trazia, as orientações. Por isso, eu vou aproveitar que eu tô com a caderneta aqui e falar um pouquinho dela, tá? Essa é a caderneta da criança, da menina. Ela é diferente da do menino, não só pela cor, mas porque o desenvolvimento do menino é diferente do desenvolvimento da menina. Aí eu vou pontuar aqui algumas coisas que eu acho que é importante. Ela é completa, vale a pena dar uma olhada nela. Tem disponível em PDF na internet, vocês podem estar acessando, quem tiver interesse, tá? E aí eu vou folheando aqui as partes que eu acho que eu poderia estar falando um pouco, tá? Primeiro, eu acho que ela é muito, eu achei ela elaborada, né? Muito bem elaborada. Ela coloca logo os parabéns para os pais, né? Pelo nascimento da criança. Posterior a isso, vem a identificação da criança, o dia que ela nasceu, a cidade, o nome dos pais e tudo mais. Depois, vem falando sobre os direitos dos pais e os direitos da criança. Isso aqui é muito importante. Vem colocar sobre o registro civil de nascimento. O registro civil, ele é um direito, tá, da criança. Se ela nasceu em uma maternidade que não disponibiliza desse serviço, porque hoje tem maternidades que você já pode estar fazendo o registro lá. Se ela não tiver, você pode estar procurando o cartório e também fazer gratuitamente. Está assegurado pela lei número 9.534 de 97. É muito importante o registro. Aí vem colocando também sobre os direitos da mãe, por exemplo, quando ela vai ter o bebê, que ela tem direito a um acompanhante, na licença maternidade ela tem direito a 120 dias, dependendo do lugar onde ela trabalha também pode ter mais, a licença maternidade do pai, que é de 20 dias, né, a partir do nascimento do bebê. Aí aqui vem colocando os primeiros dias, sobre os primeiros dias de vida. A gente sabe que pais de primeira viagem muitas vezes pode ter receio, né, de como segurar o bebê, e aí aqui vem colocando um pouco sobre isso. É muito importante colocar para vocês que não existe uma receita de como ser pai, de como ser mãe, tá? Mas isso você vai descobrir também na relação com a criança, mas é muito importante que o básico vocês possam estar oferecendo nesse começo. O básico é amor, afeto, cuidado, higienização, né? Ajuda, o direito à saúde, que também é instituído por lei, é gratuito também. Aí aqui vem falar sobre a amamentação do bebê, né? As mães de primeira viagem têm um receio de, por exemplo, ou mesmo quando está começando a amamentação, qual é a posição correta do bebê. Aí aqui ele vem colocar bem direitinho, tá? Sobre a posição correta, vem falar sobre isso, vem dando também algumas orientações sobre a retirada ou a extração manual do leite, né? Aqui no caso que a gente sabe que tem mães que tiram e guardam também, às vezes acontece o excesso de leite. Também vem falar sobre as rachaduras no bico do peito, como isso acontece, o que se fazer. É interessante que vocês estejam sempre fazendo o acompanhamento com um profissional, tá? De saúde, um enfermeiro, pediatra, um neuropediatra, ou um médico da família, que esteja acompanhando a criança. Posterior a isso, vem falando sobre alguns passos de alimentação, né? A alimentação de hoje ela é totalmente diferente da alimentação que a gente tinha antigamente, que as crianças podiam comer tudo, né? Hoje não, ela até os 6 meses de idade é indicado que seja feito apenas o uso do leite materno, caso aconteça de ter a necessidade de um suplemento, de um complemento. Isso deve estar sendo também acompanhado com
com o profissional que acompanha o filho é muito importante. A amamentação, ela não é só importante para a criança, mas principalmente para a mãezinha que está dando de mamar. Por exemplo, os benefícios para o bebê. O leite materno tem tudo que o bebê precisa até os 6 meses, inclusive água, e é de mais fácil digestão do que qualquer outro leite. Protege a criança de muitas doenças, né? Os benefícios para a mãe: reduz o peso mais rapidamente após o parto, ajuda o útero a se recuperar, reduz o risco de diabetes, reduz o risco de câncer de mama, de ovário e de útero, entre outras informações que vem trazendo aqui, tá? Aí eu vou pular essa parte, eu aqui marquei, isso que eu acho muito importante para estar destacando. Essa parte eu vou ler, tá? Estimulando o desenvolvimento da criança com afeto. A primeira infância, de 0 a 6 anos, é um período muito importante para o desenvolvimento mental, emocional e de socialização da criança. É fundamental estimular bem a criança nessa fase, para que ela tenha uma vida saudável e possa desenvolver-se bem na infância, na adolescência e na vida adulta. Aí aqui ele vem trazendo gradualmente algumas informações sobre a estimulação, e ela separa por meses, por exemplo, do nascimento até 2 meses de idade, dos 2 meses aos 4 meses, dos 4 meses aos 6 meses, de 6 a 9, de 9 a 1 ano, né? E isso até os 3 anos de idade. Eu achei muito importante porque todos os períodos, né, dessa fase que ele coloca sobre a estimulação, ele coloca que a estimulação ela é importante em todas as fases, né? Aqui em 1 ano ele vem colocar que estimule o uso das palavras em vez de gestos, usando rimas, músicas e sons comumente falados. É muito importante que essa estimulação ela aconteça desde a gestação, desde que o bebê está na barriga da mãe. Você pode estar conversando, você pode estar cantando, contando historinhas com o bebê, tá? Ao nascer da mesma forma. E aí, aqui vai dando outras orientações. Com 1 ano e 3 meses, por exemplo, continue sendo claro e firme com a criança para que ela possa aprender a ter limites. Com 1 ano e 6 meses, há 2 anos, estimular a criança a colocar e tirar suas roupas, inicialmente com ajuda. Isso é muito importante também quando elas estão brincando, por exemplo. Vocês podem estar conversando com elas e colocando que ao brincar, ao terminar de brincar, elas possam estar guardando os brinquedos, porque aí você vai estar colocando uma função e ela vai passar a ter uma responsabilidade sobre isso também. Continuar estimulando a criança para que ela se torne independente em atividades de autocuidado. Começa a estimular a criança a controlar a eliminação de fezes, de urina. A gente aqui pode lembrar da fase que as mães, né, os pais compram o piniquim para as crianças e colocam para elas usar e vão dizendo, quando você tiver com necessidade de fazer o número 1, tiver com necessidade de fazer o número 2, você pode estar vindo aqui no piniquinho, né? E aí você já vai ensinando ela a ter controle sobre isso, tá bom? Com 2 anos e 6 meses, conversar bastante com a criança, peça para ela comentar sobre suas brincadeiras. É muito importante o brincar, o desenvolvimento infantil. O brincar, ele não é só sentar com a criança ou então dar algum objeto para ela ficar brincando. Existe uma função, o brincar, ele tem uma função, tá? Ele é importante porque a criança, ela, nos anos iniciais, ela precisa dessa estimulação, é tanto que a cartilha coloca a caderneta, e ela vai desenvolver os aspectos motores, cognitivos, afetivos, emocionais e sociais. Por exemplo, a partir do momento que você começa a interagir com a criança, se você vai fazer uma contação de história para a criança e você mostra o livro e mostra as figuras, você está interagindo com ela, você está, além de estar estimulando ela, você está interagindo também. É muito importante também, por exemplo, chegar à fase que ela
que ela já quer participar da leitura, ela não quer mais só escutar, ela quer participar da leitura. Você pode pedir para que ela conte a historinha, e aí é muito interessante essa fase, que ela vai começar a contar a historinha do jeito dela. E você fica encantado com a forma como ela coloca. Aí eu vou pular, porque começa a falar um pouco sobre a criança da saúde, a criança com saúde, né? Crescer bem, que é o processo de vacinação. Posterior a isso, vem falar sobre a saúde bucal também, que é muito, muito importante. A saúde ocular, a saúde auditiva. Aí aqui eu vou pular porque eu marquei algumas partes que eu acho muito importante. A criança é uma pessoa em desenvolvimento e com direitos. Aí a criança é um ser único que deve ser entendido, cuidado e respeitado. Da mesma forma que os adultos, as crianças têm o direito de ter garantida sua dignidade, sua integridade física, mental e moral, tá? Isso é importante. Aí aqui vem colocando algumas seguranças em relação à criança, como prevenir acidentes e violências. Deixa eu passar um pouquinho, aí aqui vai falar um pouco sobre os dados da gravidez da criança. Aí o instrumento de vigilância do desenvolvimento, né? Deite a criança em superfície plana. É importante, por exemplo, vocês vão perceber na cartilha que vem colocando que nos dias iniciais de vida da criança, é interessante que ela durma de barriguinha para cima, não de barriguinha para baixo. Todas essas informações contém aqui na cartilha. Cheguei aqui no Guia Básico para o Acompanhamento de Crianças com Síndrome de Down. Aí aqui vem colocar algumas informações. Também vem falar um pouco sobre o autismo, né? Sobre a detecção precoce do autismo, que coloca que é fundamental para a imediata intervenção. Que a partir do momento, vocês pais, vocês não vão diagnosticar a criança, isso é feito por um profissional, né? É um exame, não existe um exame que você diga que a sua criança tem autismo, isso é a partir de uma também clínica, enfim. Aí aqui vem colocando alguns sinais de autismo, alterações de sons variáveis, indiferença em relação aos cuidadores, ausência de sorriso social, enfim, tem vários pontos, né? Aí coloca aqui, o autismo aparece tipicamente antes dos 3 anos de idade e caracteriza-se por desvios qualitativos na comunicação, na interação social e no uso da imaginação. As crianças com autismo, quando crescem, desenvolvem habilidades sociais em extensão variada, né? Aqui ele traz esses sinais que você pode estar atento. É muito importante que você possa observar a criança sempre, não só nos anos iniciais, nos dias iniciais de vida dela, mas em todo o decorrer, porque a criança ela não sabe falar, se expressar tão bem como nós adultos. Elas vão muitas vezes demonstrar isso, por exemplo, na mudança de comportamento ou numa brincadeira que ela está se mostrando muito agressiva, que ela pega o brinquedo e fica colocando que o brinquedo ataque outro brinquedo, né? Isso é muito importante também, é importante que os pais não briguem na frente das crianças. Se vocês querem discutir ou algo do tipo, que vocês esperem ela estar em outro ambiente, vocês conversem. A criança pode também projetar essas discussões no brinquedo também. Outra coisa que é muito importante, se você quer estabelecer uma boa relação com sua criança, é indicado que você sente com ela, que você acolha ela, que você olhe nos olhos dela, que você passe a escutar, né? Abraçar, afetar, dar amor, dar carinho. Porque à medida que você estimula também os afetos, a criança também vai passando a dar também mais amor, tá bom? Eu já falei em um outro vídeo que a gente precisa de um outro para ir se constituindo. Isso começa desde a barriga, desde a gestação. É importante colocar aqui também que se você é mulher, né, que está grávida, descobre que
descobre a sua gravidez, você passe a ter um acompanhamento, isso é muito importante, tá? E aí, tem uma parte que eu queria falar. Aí fala sobre a vigilância do crescimento infantil. Deixa eu achar aqui pra vocês. Aí vem falar sobre os dentinhos. Aqui também vem colocar sobre o acompanhamento da criança com síndrome de Down, né? Que as crianças com síndrome de Down geralmente apresentam várias comorbidades, como malformações cardíacas, alterações visuais, auditivas, né? Isso tudo você deve estar conversando com o seu profissional de saúde. Assim, a importância da estimulação, ela é fundamental na vida das crianças, tá? O contato profundo dos pais com a estimulação, além de trazer, de aproximar as crianças, né, fortalece o vínculo, ela está estimulando em vários fatores, né, da criança, principalmente o cognitivo. E por que a gente coloca a importância da estimulação, né? Porque o cérebro, ele nunca para de se desenvolver. Até os dois anos de idade, ele ainda está se desenvolvendo. E aí eu até queria colocar, a primeira infância, ela é do 0 aos 6 anos, mas nós também temos a primeiríssima infância, tá? A primeiríssima infância é do 0 aos 3 anos de idade, que é justamente onde há um trabalho voltado principalmente para a estimulação, brincar, contar histórias, interagir, tudo isso é muito importante. Eu anotei aqui, para eu não esquecer, alguns pontos que vocês podem estar trabalhando, né? Maximizar o amor, o que é isso? Aumentar o amor e diminuir o estresse, né? A partir do momento que você dá mais amor, você tira o estresse da criança, porque as crianças também ficam estressadas, né? Falar, contar histórias, apontar para objetos, ensinar elas também, estimular a fala também, isso é importante. Vocês possam estar falando palavras corretas para elas, né? Não ficar criando tantas palavrinhas, porque a criança está no período que ela está aprendendo, né? Então é importante que vocês possam começar a ensinar para elas também essas palavrinhas corretamente, embora seja um papel muito difícil, porque a criança é muito fofa, você sente vontade de abraçar direto, você fala em nenenhês, né? E quer construir palavras igual ela também, né? Ler, discutir, mostrar imagens para ela, isso é muito importante. Por hoje, eu só queria mais trazer essas informações e mostrar como é importante a gente estar dando uma olhadinha na caderneta das crianças, das meninas e dos meninos, estar atento ao desenvolvimento dela, estar próximo, incentivar a brincar, incentivar a contar historinhas, a ler historinhas, as crianças já maiores, né? É importante que vocês sempre estejam em acompanhamento médico para assegurar o direito delas à saúde, não só devido à lei e à instituição do direito à saúde ser gratuito, mas também a prevenir elas de que elas possam ter futuramente alguma doença ou algo do tipo. E que elas possam ter um bom desenvolvimento saudável na infância, na adolescência e na vida adulta, que é o que todos nós que trabalhamos com crianças desejamos, tá? Posteriormente posso voltar me falando mais sobre isso, sobre o desenvolvimento infantil, mas por hoje é só. Um abraço a todos.